Já. Oi, gente, meu nome é Sabrina Duarte e hoje eu tô aqui com o meu marido, não sei se vocês conhecem, Edmilson Duarte. Fala, galera. E a gente decidiu gravar as nossas conversas, isso mesmo. Eu e ele a gente conversa bastante durante o dia, durante o café da manhã, almoço, janta, enfim. E aí a gente decidiu gravar as nossas conversas, porque a gente conversa sobre vários assuntos. E aí a gente decidiu gravar. Só isso. A gente não sabe como vai ser, não sabe o que vai acontecer. A gente pegou aqui, eu peguei 3 perguntinhas pra perguntar pra ele. E a gente vai bater um papo aqui e ver como vai ser. Basicamente, a gente gasta nosso tempo conversando bastante nessa mesa e a gente resolveu fazer nessa mesa mesmo um bate-papo, compartilhar com vocês. A gente crê que o Espírito Santo ajuda a gente nessas conversas, né? E saem umas coisas assim bem interessantes. Então, pode ser que seja bem legal para vocês também. É isso, então bora lá. A primeira pergunta que eu queria fazer é o que é extremamente necessário antes de começar a se relacionar com alguém. Então, exemplo, quero me relacionar com alguém, o que eu preciso fazer antes de me relacionar com alguém? Tem várias formas, né? A gente, né, falando assim sobre relacionamento, é muito complexo, né? Porque relacionamento ele envolve propósito. O que você vai levar para a vida, né? Você vai, por exemplo, a gente casou, se eu não tivesse um mesmo alinhamento de propósito com você, não faria o menor sentido, né? A gente gasta tempo juntos, conversando, estamos aqui conversando, a gente passeia, a gente sai, a gente trabalha e tudo com o mesmo pensamento alinhado. Então acho que a primeira coisa que você tem que fazer antes de tudo, antes até de começar a se relacionar, é você entender quem é você e o seu propósito. Acho que é a primeira coisa que você tem que fazer. Porque se você não sabe nem quem é você, aí você vai ficar perdido e vai se envolver com uma pessoa que você também não sabe quem é. Né? Imagina se essa pessoa também não sabe quem ela é. Aí é 2 perdidos, né? Dão a mão e vão se perder junto. Então não faz sentido. Eu acho que a primeira coisa é se entender. Primeiro. Depois, depois a pessoa se conhecer, entender quem ela é, entender o propósito dela, aí sim ela vai unir propósitos. É a união de propósitos, né? A palavra de Deus fala que não tem como 2 que não concordam, né, andarem juntos. Então se eu não concordo com você, eu não vou para o mesmo lugar que você. Sim. Então, se eu preciso e quero ir para um rumo, eu preciso saber quem é que está indo para esse mesmo lugar. Agora, se eu não sei nem para onde eu vou, então já começa daí. Só que as pessoas não fazem isso, né? As pessoas elas se apaixonam, saem, né, se relacionando e depois que casou, né, porque casou por aparência, casou por conforto e tudo mais, depois é que elas vão perguntar, mas e aí? Quais são os seus sonhos, né? Realmente, o que você gosta? Em que você acredita, né? Às vezes a pessoa nem acredita nas mesmas coisas, um não quer ter filho, outro não quer ter filho, e aí é aquela palhaçada toda que acontece, né? Por isso que tem tanto divórcio, tem tanto problema. Sim, sim. E esse problema do propósito é uma questão que vem muito antes, né? Às vezes a gente fala assim, ai, pô, eu cheguei com meus 18 anos lá, preciso saber o que eu preciso fazer da minha vida. E, na verdade, a gente deveria ser ensinado, né, sobre isso desde o nascimento. Nasceu, já deveria estar ouvindo ali que a gente nasceu com um propósito, que nós temos um chamado, que nós temos uma missão, né? O que você acha sobre isso? Acho que é fundamental, né? Imagina se todo mundo, antes ali de começar a namorar, de começar a querer pensar em relacionamento, constituir família, imagina se todo mundo pudesse saber quem é, saber o propósito dela, as vontades dela. Né? Por exemplo, eu mesmo, se eu soubesse quem eu era, os meus propósitos, desde de cedo, bem novinho, eu teria estudado focado nisso. De
direcionado para isso, ia levar todas, bati. Ia levar todas as minhas energias para essa direção. Sim. Eu não ia gastar meu tempo com outras coisas, né? E aí hoje, talvez a gente estaria num pensamento diferente, né? Imagina você, se fosse descobrisse seu propósito, se você não ia estudar, fazer uma faculdade, fazer alguma coisa direcionada, né? Quanto mais se casar. Então, assim, eu acho que é fundamental, é papel dos pais passar para as crianças, passar para essa nova geração quem eles são. É fundamental. Se não fizer isso, o que vai acontecer? Eles vão crescer distorcidos, com pensamentos distorcidos, vão gastar o tempo deles com qualquer outra coisa, vão entrar perdidos numa faculdade de qualquer outra coisa, ou numa escola, numa faculdade, num curso, vão viajar, buscar intercâmbio, vão tentar se encontrar no mundo. E se eles não se encontrarem, ou vão se encontrar em outras circunstâncias, eles vão pegar e vão começar a se envolver com coisas que não vão levar eles para lugar nenhum. É meio que você começa a perder tempo, né? Por exemplo, hoje eu tenho 28 anos. Descobri praticamente meu propósito agora. Então, assim, 28 anos que eu vivi uma vida meio que distorcida. Você não sabe quem você é, né? Você não sabe quem você é, você não sabe sua identidade, você não sabe pra onde ir, você não sabe o que fazer. Você fica perdido, você não sabe. Né? Então é bem complicado, é importantíssimo, é primordial. Inclusive eu estou lendo um livro sobre isso, sobre, né, do Luciano Subirá, sobre criar os filhos como flecha, né? E os pais são esses guerreiros, né, que têm esse poder de enviar os filhos, né, de formar os filhos, para que eles cheguem no alvo. Então é importantíssimo que os pais eles tenham essa mentalidade, né, de ensinar os filhos com um propósito, né? Então, eu acho que isso vem antes do relacionamento. Porque como é que eu vou me relacionar se eu não tiver isso primeiro? Não tem tipo como. um cego querendo guiar outro cego, né? É. Tipo assim, dois cegos juntos é difícil. Não tem como. Não vai funcionar, porque aí o cara ele tá trabalhando, já começa aí, né? Porque na vida a gente tem necessidades. Então eu vou precisar trabalhar. Sim. Eu vou precisar trabalhar. Aquele que não trabalha não coma, né? A palavra diz, a gente sabe que existe essa necessidade. Sim. Nós precisamos arcar de alguma maneira, a gente precisa trazer recursos para casa. Beleza, então, o que eu vou fazer da minha vida? Eu tenho 24 horas por dia. 8 horas eu estou dormindo, 8 horas eu estou fazendo as necessidades do dia a dia, a gente come, a gente transporta para lá, transporta para cá, a gente vai no banheiro, a gente ri, assiste entretenimento, qualquer coisa, e 8 horas, né, eu tenho para trabalhar. Tem gente que ainda vai na academia, estuda, faz um monte de coisa, curso extra e tudo mais. Então assim, eu tenho 24 horas. Dessas 24, 1/3 da sua vida você passa trabalhando. Olha o quanto é importante o trabalho. E aí, a pessoa precisa entender o que ela vai fazer da vida dela nesse momento. A maioria das pessoas se relacionam e elas nem sabem o que elas vão fazer de trabalho. Elas vão fazer o quê? Elas vão ter uma profissão em busca do dinheiro. E o foco é o dinheiro. E é aí que está o problema, porque aí o cara pega e ele está trabalhando focado no dinheiro. Ele vende o tempo dele, né? Está vendendo o tempo dele. E ele está focado no dinheiro, ele não está focado em propósito. Ele não está fazendo uma coisa que ele gosta. Muitas vezes, se você for perguntar, né, tem pesquisas que falam sobre isso, a maioria das pessoas ela não faz o que gosta, ela faz o que sabe fazer. Ela muitas vezes está frustrada com o trabalho, ela não vê a hora de chegar ao final de semana. Sim. E aí, no momento que ela está entediada, ela leva isso para dentro de casa. E aí isso cada vez mais está piorando, porque as pessoas cada vez mais perdidas entram num relacionamento distorcido para tentar ser feliz. E aí ela já não é feliz, ela vai com certeza achar que vai fazer ser feliz com o relacionamento e vai acabar se prejudicando e prejudicando a outra pessoa.
que é uma outra mentalidade errada, né? Você entrar no casamento com a ideia de que você vai ser feliz, que o outro tem que te fazer feliz a qualquer custo, né? É uma outra mentalidade completamente errada, porque na verdade você tem que entrar com a mentalidade que você tá entrando para fazer o outro feliz, não para ser feliz, mas para ser essa pessoa que vai servir o outro, que vai fazer o outro feliz. Jesus diz que ele sendo o mestre, ele sendo o Senhor, né? Ele sendo o Senhor, ele lavou os nossos pés. Então, o que nós devemos fazer da mesma maneira. Um casamento é igual, né? Ainda mais com os de casa. Então, é que a gente deve fazer isso, a gente tem que servir o outro, né? Eu tenho que considerar você mais importante do que eu. Essa questão de buscar o interesse no outro, do outro, né? Exato. Pensar no outro primeiro, colocar o outro em primeiro lugar. Então, um monte de questões, tem vários princípios que as pessoas não seguem, mas aí são as sabedorias, né? Que a gente tem. Graças a Deus, na palavra de Deus, a gente tem muita sabedoria a respeito disso. Deus fala do começo ao fim. De Gênesis a Apocalipse, ele fala sobre relacionamento. Sim. É um manual de instruções, está aqui. Manual de instruções sobre relacionamento. Gênesis a Apocalipse. A única vontade de Deus, ele fala, é se relacionar com o homem. E ele faz uma proposta de casamento pra gente. Então, você quer aprender sobre casamento? Bíblia. E é engraçado que Jesus, ele quer tanto relacionamento primeiro, porque ele veio resolver o problema da humanidade pessoalmente. E segundo que ele, toda conversa tudo que estava acontecendo, ele chegava já perguntando. Sabendo a resposta, ele chegava perguntando. Porque ele queria esse relacionamento, ele queria ouvir da sua boca, ele queria se relacionar. Exato. Então é realmente isso. Jesus, ele sempre amou relacionamento, né? Sempre buscou, desde o Éden, esse relacionamento. Sim. Então realmente é primordial. Agora, outra pergunta, legal. A pessoa já fez esse antes, ela já sabe quem ela é, sabe a identidade dela, sabe o propósito dela. Legal. Então ela já sabe para onde ela está indo. Qual que é o pré-requisito que essa pessoa deve buscar para se relacionar com o homem ou com a mulher, e aí no caso, né, mulher com homem, homem com mulher? Aí a gente tem que voltar mais uma vez. Eu gosto muito do princípio bíblico. É fantástico para a gente poder pegar os detalhes. Se a gente vai para Mateus capítulo 25, se eu não me engano, as 10 virgens, né? A gente vai falar das 10 virgens. Sim. O noivo só fica com só entra para a festa as virgens prudentes, as que tinham lâmpada acesa, né? Se a gente for em outras palavras dizer, ele não pega ninguém no escuro. Ninguém vai entrar no escuro na festa. E o que ele diz para as outras que vêm com lâmpada apagada é: eu nunca conheci vocês. Vão ficar de fora. Nunca conheci. Então, o que eu entendo, um princípio que fala sobre conhecer, né? Quando eu falo sobre o casamento em si, há uma necessidade de conhecer quem que você vai se relacionar. Em outro texto, em Mateus 7, 23, se não me engano também, está falando sobre muitos vão dizer Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome e tal. E aí Jesus vira e fala: afastem-se de mim, eu nunca conheci vocês. Ele está falando o quê? Mais uma vez, relacionamento. Eu não me relacionei com vocês, eu nunca me relacionei, eu não sei quem são vocês. Como é que eu vou trazer vocês para dentro da minha casa? E aí a gente trazendo para a proposta de casamento de Deus, Deus não vai se casar com quem ele não conhece. Sim, faz todo sentido, né? Sim. Então, se ele não vai se casar com quem ele não conhece, por que eu vou me casar com quem eu não conheço? Então, o que a gente tem? A gente tem uma proposta de casamento. Na Bíblia não tem namoro, na Bíblia tem casamento. Noivado e casamento. É noivado e casamento. Então, você se prepara. O noivado é o quê? É uma proposta. Ó, quero me casar com você. Você quer casar comigo? Eu já aceitei. Então, essa daqui já era, tá? Você aceita casar comigo? Beleza. Aceitou? Agora a gente está num processo de corte, de conhecer um ao outro, de se entender.
Antes disso, se possível, o estabelecimento de uma amizade, eu conhecer que eu não caso com você, eu saber que eu caso com a sua família, entender que eu tenho parentes ao redor ali que o resto da vida vão estar junto, não tem o que fazer. E conhecer envolve muita coisa, né? Envolve mente, envolve sonhos, envolve propósito. Você precisa saber para onde essa pessoa está indo, né? Mesma Porque coisa. se você já sabe o seu e essa pessoa não está indo para o mesmo lugar, não faz sentido você se relacionar com ela. Pronto. Então, assim, você precisa conhecer tudo dessa pessoa, dentro dos limites, óbvio, e tentar, assim, ao máximo, não se envolver fisicamente, não se relacionar fisicamente. Tem que ser uma decisão racional. Não é uma decisão puramente por emoções. Você vai se apaixonar pela pessoa, a paixão é uma loucura. Você tem que amar a pessoa. E o amor, ele não é uma loucura. O amor, ele é progressivo, crescente, constante. E ele é algo que se constrói, com o passar do tempo. Então, não é como eu vou, estou apaixonado por você porque eu gosto do seu corpo, porque eu gosto do seu rosto, eu gosto dos seus gostos. Isso é o superficial, é a aparência, é o externo. Porque no dia que dá uma dor de barriga, no dia que ficar doente, no dia que ficar nervosa, será que eu vou gostar dessa reação? Então, isso é amar além. Isso é o amar de verdade, né? Nesse sentido do relacionamento. Sim. Então, nesse momento é que eu provo o meu amor. Só que para que isso aconteça, isso passe e essa capacidade de perdão ela comece a aumentar e esse amor continue, eu preciso conhecer antes, para eu ver até onde eu estou disposto. Entendeu? Então, é fundamental conhecer. É o processo que a gente passou. Sim. A gente tem um conhecimento de 14 anos um do outro aí para mais. Sim. Então, foram 14 anos, beleza. A gente não se relacionou nesses 14 anos, mas a gente conheceu. Teve amizade, conheceu a família, Exato. conversou muito. Mas quando efetivamente a gente decidiu o relacionamento, é que a gente realmente começou a se conhecer de verdade. Porque aí a gente começou a conversar mais, quais são os seus propósitos. Porque é diferente, né? Mais direcionado. É lógico. É uma coisa você conhecer ali, porque a pessoa está sempre no rolê, está sempre na igreja, né? Outra coisa é você conhecer para um relacionamento, é muito mais sério. O compromisso é uma aliança eterna, então é necessário, né? Se conhecer mais de perto. Exatamente. É a mesma coisa com Deus também. Sim. Se você vai entrar num casamento com ele, ele te propôs casamento. Não dá para você casar com ele, não dá para você ir para o céu, se você não tiver um relacionamento de intimidade com Deus. Eu gosto de fazer aquela comparação assim, você não chamaria uma pessoa estranha para morar com você. Eu tava lembrando disso, exatamente. Você não chama uma pessoa estranha para morar com você. Não faz sentido Deus te chamar para morar com ele se você não tem relacionamento com ele. Encontra um cara na rua e chama ele para entrar na sua casa para morar com ele. Não faz sentido. Não faz o menor sentido. Então, Ou então encontra ele, bate um papo de alguns meses com ele, chama ele para morar com você. sem saber nada dele. Pro resto da sua sem vida. se relacionar, você tem intimidade. Não, é pro resto da sua vida, não é pra ajudar ele a passar, é pro resto da sua vida. Faz isso. Sim. Tem coragem de fazer isso? Bate um papo com ele em 2 meses, ou pior, como muita gente faz, né? Sai na balada, fica com o cara, fica com a menina e depois casa, né? Tem filho, e aí gera um monte de problema. Então, assim, relacionamento é um negócio muito sério, as pessoas banalizam isso. Banalizam de uma maneira, assim, grotesca. Hoje em dia, ainda mais. Então, como pré-requisito, só para ficar claro aqui, é conhecer mente, coração, intenção, sonhos. Tudo que você puder e muito mais. E quando casar, ainda vai conhecer mais coisa. Sim. Porque a pessoa... É isso que eu ia perguntar agora, né? Tipo, casei. E aí, como que eu vivo agora? Eu já sei meu propósito, tô com uma pessoa que tem o mesmo propósito que eu, temos a mesma intenção, estamos indo para o mesmo lugar. Como que eu vivo agora? Pergunta para Deus, né? Ele que sabe a verdade como fazer isso. Não sou eu que vou dizer como que a pessoa vai viver, mas a questão é que se você sabe o seu propósito, você vai cumprir a sua função. Sim. E será feliz dentro dessa função, seja qual for ela.
Essa que é a questão. É o que diz naquele versículo, né? Quer você coma, quer que você beba, faça tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, Exatamente. vocês unidos agora, né, como um corpo, como um só, precisam viver para a glória de Deus. Exatamente. Seguindo o mesmo propósito. Então, como viver? Agora é gastar toda a sua energia, tempo, para cumprir aquilo que você veio para, né, para esse tempo. Né? Não foi à toa que você nasceu nessa geração. Uhum. A Eclesiastes fala que há um propósito para tudo debaixo do céu. Há um tempo e um propósito para tudo debaixo do céu. Esse tempo, eu, nascemos nessa geração por um motivo, um propósito. Por que eu nasci há 200 anos atrás? Porque era para ser agora. É agora. Eu sou único, você é única, você é único, você é única. Então, é agora, é o seu momento de fazer alguma coisa nessa geração. Fazer o quê? Aí é você entender a sua identidade em Deus, o seu propósito em Deus. Uhum. E se relacionar com as pessoas ao seu redor dessa maneira. Porque não é só sobre relacionamento de casal, né, de cônjuge, mas também quem você vai trazer para a sua vida ao seu redor. Sim. Porque 1 Coríntios 15:33 fala: as más conversações corrompem os bons costumes. Uhum. Então, se as más companhias podem te corromper, as boas vão te ajudar. Sim. Então, é importante que a gente... Faça boas escolhas também. Sim. Conhecer a Bíblia é fundamental Uhum. para que isso aconteça. Porque esses são os princípios que vão balizar ali o nosso entendimento, nossas decisões, e a gente com certeza vai ter um caminho de verdade, vida com abundância. Então, vocês ouviram, é primordial que vocês conheçam a Bíblia, conheçam a Palavra de Deus, porque se vocês conhecerem e colocarem em prática, óbvio, não sozinho, mas com a ajuda do Espírito Santo, com certeza vocês vão fazer boas escolhas, vão ver para o propósito e vão agradar a Deus. Segue essa menina, compartilha esse vídeo se for relevante para você e se inscreve no canal para que a gente possa continuar multiplicando sabedoria para salvar vidas. Amém? É isso aí, gente. Fica com Deus.